Bom dia. Inicialmente, quero agradecer essa honra de receber o convite do professor João Roberto, de cumprir esse desiderato, de trazer essa temática tão relevante para o direito educacional, que é tratar da sua interface com o direito administrativo, né? E destacar essa honra ainda maior de poder participar deste 4º Telecongresso Brasileiro de Direito Educacional, promovido pelo Instituto de Pesquisas de Administração da Educação. Antes de iniciar e mergulhar nesse tema, eu quero pedir antecipadamente as desculpas por eventuais falhas da gravação do vídeo. É um vídeo feito com muito carinho, muito afinco, muita dedicação, contudo, sem o profissionalismo talvez que se faça necessário. E qualquer culpa não caberá a mim, caberá à minha assistente que está aqui do lado, que ela depois não me aplique aqui uma penalidade. Mas vamos prosseguir, né? Meu nome é Jorge Dantas, advogado há 20 anos, com expertise na atuação do direito educacional, tanto para a educação básica e mais especificamente no direito superior privado. Atuei diversos anos consecutivos aí na advocacia, tanto na parte regulatória quanto nas demandas cotidianas de diversas faculdades no país. E como um profissional com atuação focada no direito educacional e integrante do Banco Nacional de Especialistas em Direito Educacional da ABRAD, a Associação Brasileira de Direito Educacional, cuja seccional aqui no estado da Bahia presidi por mais de 7 anos, é um privilégio compartilhar algumas reflexões sobre o direito educacional e sua interface com este ramo do direito, que é o direito administrativo. Inicialmente, traçarei linhas gerais sobre o tema proposto e, como forma de trazer uma concretude e exemplificação, faremos um breve mergulho sobre uma temática específica que deriva da regulação da educação pelo Poder Executivo Federal e suas consequências práticas no âmbito do exercício da função delegada do ensino superior por instituições privadas e uma recente regra do programa do FIES. A abordagem específica de hoje é a interseção intrínseca entre uma política pública transformadora, o FIES social, e a vedação incondicional às práticas de concorrência desleal no setor educacional. Este não é meramente um debate técnico, jurídico, comercial. É, sobretudo, uma discussão que adentra as esferas da ética profissional, da responsabilidade social, das instituições de ensino e da própria finalidade da educação em uma sociedade democrática. Mas, voltando ao tema central, é importante dizer que neste cenário é crucial compreender que no Brasil a educação em todos os seus níveis é um direito de todos e um dever do Estado, consagrado na Constituição Federal no seu artigo 205. Contudo, é importante destacar que a nossa Carta Magna, em seu artigo 209, também permite que a iniciativa privada atue na educação, desde que cumpridas as normas gerais de educação nacional e mediante a autorização e a avaliação do poder público. É aqui que se estabelece uma ponte intrínseca entre o direito educacional e o direito administrativo. Diferentemente de outras atividades empreendedoras, a atividade privada no âmbito da educação, ela só pode ser exercida quando autorizada pelo Poder Executivo Federal ou Poder Executivo Estadual no âmbito das divisões das competências pelo Estado Democrático de Direito, né? E é aqui que a atividade educacional, quando exercida por entes privados, não é uma mera atividade comercial, como dito, né? É uma atividade de interesse público delegada pelo Poder Executivo. As instituições de ensino superior privadas, ao receberem autorização para operar, assumem o papel de colaboradoras na consecução de um dever constitucional do Estado. E, assim como as escolas, elas precisam de uma autorização do Estado, elas complementam a rede pública, oferecendo diversidade de cursos, metodologias e localizações e contribuem para a capilaridade da educação em todo o território nacional. Desta natureza delegada da educação privada, decorre uma subordinação à regulação e supervisão do Estado. O direito administrativo, com seus princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aqui carinhosamente denominamos de LIMP,
né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, perpassa toda a atuação das instituições de ensino. As portarias, resoluções, pareceres e demais atos normativos emitidos pelo Ministério da Educação, MEC, são manifestações diretas dessa prerrogativa regulatória e fiscalizatória do Estado sobre uma atividade que, embora exercida por particulares, é de inegável interesse público. Assim, a concorrência entre as instituições privadas que exploram a atividade da educação, embora seja um motor de aprimoramento, precisa estar balizada pelos princípios do direito administrativo. E para começarmos nesta imersão, é fundamental que ressaltemos o papel central da educação superior em nossa nação. Ela não é apenas um serviço, é um direito fundamental, motor de desenvolvimento social e econômico, um pilar para a construção da cidadania plena e consciente. E é nesse contexto que o Programa de Fomento ao Acesso, como Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, surge como uma ferramenta indispensável de inclusão. Historicamente, o FIES tem sido uma ponte para milhares de jovens, e isso é de conhecimento público e notório em nosso país. A gente sabe, temos conhecimento de que a educação pública ela não dá conta de atender a toda a necessidade e demanda da sociedade. E é nesse particular que as instituições privadas exercem um papel extremamente relevante. E, por sua vez, o poder público, com programas como o FIES, possibilitam o acesso à educação, garantindo ali a consecução dos princípios constitucionais e daquele artigo de que nós tratamos aqui no início, que é o artigo 205 da Constituição Federal. Com a evolução e criação do FIES social, essa ponte se tornou ainda mais robusta e direcionada, visando democratizar o acesso ao ensino superior para segmentos da população que mais precisam de apoio. Isso porque existiam regras muito rígidas, muito mais rigorosas para a liberação do acesso ao financiamento estudantil, e com o FIES social possibilitou que pessoas, estudantes pudessem, uma outra camada pudesse acessar o ensino superior privado. Então, sua finalidade primordial é clara e inequívoca, ampliar as oportunidades educacionais para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica mediante o financiamento de seus estudos. É um alicerce da mobilidade social, um investimento direto no futuro individual e coletivo, e jamais deveria ser desvirtuado de sua nobre missão. Uma concorrência saudável estimula a busca por excelência acadêmica e a inovação. No entanto, quando essa concorrência desvirtua-se para práticas predatórias, o ecossistema educacional é fragilizado, a qualidade pode ser comprometida e os maiores prejudicados são, invariavelmente, os próprios estudantes, as instituições sérias e, em última instância, a sociedade como um todo. O direito educacional, portanto, não atua isoladamente, mas em profunda interface com o direito administrativo, principalmente quanto a este aspecto regulatório e fiscalizatório que é atribuído ao Poder Executivo. E garante que a delegação da função educacional seja exercida em conformidade com o interesse público e os ditames éticos e legais. A partir de agora, é importante dizer que a gente vai fazer um recorte ainda mais específico, Nós adentraremos na identificação do que se constitui a concorrência desleal no contexto educacional, fazendo essa correlação com a normativa que trata do FIES social, enquanto um programa que deriva desse poder regulamentador e que está interligado à nossa temática central proposta para o dia de hoje, que é a relação entre o direito educacional e o direito administrativo. Uma competição desleal, ela acontece quando táticas extrapolam os limites da boa-fé, da ética, da legislação vigente. Não estamos falando de publicidade criativa ou de ofertas competitivas baseadas na qualidade.
Estamos nos referindo a manobras que visam minar a base de outra instituição de forma legítima. Pensemos em algumas manifestações práticas. Uma das mais evidentes é a captação predatória e direcionada de alunos. Imagine uma situação em que uma instituição, ao invés de focar em seus próprios diferenciais e em atrair ingressantes, ela encontra e concentra seus esforços e recursos em campanhas ostensivas e específicas para alunos matriculados em outra instituição. E essa é uma prática que tem sido recorrente de instituições privadas em desfavor de outras, onde, para atingir ali o seu número de vagas, ao invés de fazerem a captação de um modo adequado e ético, buscam preencher as suas vagas com alunos que já foram matriculados em uma outra instituição de ensino. Essa abordagem, que visa desestabilizar o ambiente de outro IES e cooptar seus estudantes, não é uma competição saudável, é uma competição não é baseada em qualidade nem inovação. É uma tentativa de capturar uma carteira de alunos já formada, muitas vezes valendo de informações sobre o perfil desses estudantes, ou mesmo utilizando-se de táticas de assédio direto. Os mecanismos podem variar. E nós já presenciamos e tivemos notícias de campanhas diretas de uma instituição feita para outra, mencionando na sua campanha o nome da outra instituição. Ou seja, não é uma campanha generalizada de descontos para todos que se enquadrem naquele nível de educação ou que estejam no mesmo patamar, mas destinada a capturar os alunos de uma outra instituição em específico. Então, o problema ele se agrava exponencialmente quando essa estratégia se entrelaça de forma indevida com programas de financiamento público. E é aí que trazemos essa interface com a normativa, com a regulação feita pelo poder público, que é originada desse direito administrativo. Quando a condição de ser beneficiário de um programa público como o FIES Social se torna um critério distintivo e exclusivo para conceder descontos tão significativos, isso configura um desvirtuamento da própria finalidade do programa. O FIES Social não foi criado para ser um instrumento de guerra comercial ou uma moeda de troca em disputas de mercado. Ele é um fundo público originado do esforço de todos os contribuintes, destinados a promover a inclusão e a formação acadêmica. Quando uma instituição utiliza essa condição para ofertar uma mensalidade significativamente reduzida, ela está, de certa forma, instrumentalizando o benefício público como uma isca para uma disputa comercial. Isso não apenas compromete a ética da concorrência, mas também pode gerar um prejuízo indireto ao erário público, que, em tese, estaria financiando uma base de valor que a própria instituição não pratica para os seus demais alunos. Essa distorção é inadmissível e mina a credibilidade do programa e do setor. E aí é importante que a gente destaque os impactos dessas práticas, que são multifacetados e prejudicam todo o sistema. E aí, em primeiro lugar, para o estudante. Qual é a consequência para o estudante? Ele gera uma incerteza, uma ansiedade e muitas vezes a ilusão de uma vantagem que pode não se concretizar em uma experiência acadêmica superior. A mudança abrupta de instituição pode levar à descontinuidade pedagógica, à perda de vínculos e à necessidade de adaptação curricular que comprometa a sua trajetória. Para a instituição lesada, a perda inesperada de alunos desestabiliza o planejamento acadêmico e financeiro, especialmente em cursos de alto investimento em infraestrutura e corpo docente. Há um dano reputacional e um desestímulo à inovação, pois o foco se desvia da qualidade para a defesa contra táticas predatórias. Nesse particular, eu gostaria de trazer uma experiência que tive na minha atuação como advogado, em que fomos
provocados a ajuizar uma ação contra uma outra instituição de ensino que estava a cooptar alunos que tinham acabado de concluir o primeiro semestre do curso de medicina de uma instituição, e uma outra instituição de ensino superior simplesmente elaborou uma propaganda específica para atrair aqueles alunos. E, pasmem, quando os alunos foram um ou dois alunos se transferiram, foram surpreendidos com o aumento da mensalidade, que implicaria, ao final, um resultado desfavorável ao aluno, ou seja, aumentaria a sua dívida a ser paga ao final do curso. Então, para a sociedade, o uso indevido de recursos públicos e o comprometimento da qualidade educacional afeta o desenvolvimento do capital humano e a equidade social que o FIES social busca promover. Daí, o que é que temos como desdobramento dessa relação intrínseca do direito administrativo com o direito educacional? O poder regulamentador da educação. E, neste particular, é importante que vocês memorizem e anotem, caso queiram mergulhar um pouco mais sobre essa temática, a portaria do MEC 239 de 2024. A portaria 239 de 2024 é um instrumento legal de proteção e reafirmação de princípios que institui o FIES social. Felizmente, o Ministério da Educação, atento às dinâmicas e distorções de mercado educacional, atuou preventivamente ao editar a portaria do MEC 239, de 21 de março de 2024. Esta portaria é um documento que visa estabelecer um balizador de condutas que busca proteger a integridade do sistema e coibir os abusos. E nesse ponto, a portaria, senhores e senhoras, ela é um exemplo claro da interface entre o direito educacional e o direito administrativo, pois ela representa o exercício do poder regulatório do Estado sobre a atividade educacional delegada à iniciativa privada. É crucial que todas as instituições e profissionais do setor compreendam profundamente seus dispositivos. E aí, permitam-me aprofundar em alguns dos artigos mais relevantes desta portaria. O primeiro deles que iremos abordar é o conteúdo do artigo 3º da portaria 239. Este artigo não poderia ser mais claro e fundamental, porque ele estabelece que as instituições de ensino superior devem pautar as suas ações de divulgação, captação e oferta de vagas pela transparência, pela ética e pelo respeito mútuo entre as instituições. A redação é imperativa ao determinar que as instituições de ensino superior, as IES, devem se abster de práticas que configurem concorrência desleal ou que possam induzir o estudante a erro. O que isso significa na prática? Significa que as estratégias de marketing e de captação de alunos devem ser baseadas na verdade, na clareza e no respeito ao concorrente. A busca deliberada e direcionada por estudantes de outra IES, com ofertas não generalizadas ou com formações incompletas, ou até mesmo não asseguradas aos próprios estudantes daquela instituição, é a própria definição de concorrência desleal que a portaria busca coibir. E naquele caso que eu acabei de mencionar para os senhores, nós obtivemos uma liminar que estabeleceu uma multa diária de R$10 mil em desfavor da outra instituição e, em seguida, num processo em que fizemos uma tutela antecipada, antecedente, já aditamos a inicial e o custo do lucro cessante que essa outra instituição pode vir a pagar é de pouco mais de R$1 milhão por cada aluno que eles levaram de uma forma antiética e contrária à regulamentação da portaria. O artigo 5º, que trata da vedação do uso de informações sigilosas obtidas de forma não autorizada, porque, como estou aqui a ilustrar com esse exemplo, como é que se chegou aos dados e o WhatsApp e telefone dos alunos de outra instituição? Então, houve uma utilização indevida de dados sigilosos. Por gentileza, você consegue trazer aquele outro artigo lá, Tânia?
permitam aqui. Subindo já. Bom, o artigo 7º, que trata da generalização de condições promocionais e da isonomia de tratamento. Este, talvez, é um dos artigos que diretamente violam a prática, diretamente violados nas práticas de captação predatória, que estabelece que as condições de oferta e de financiamento sobre benefícios promocionais devem ser generalizados para públicos com perfis equivalentes. Tá? E, considerando que o tempo destinado para o nosso trabalho acaba tendo uma certa limitação, o que a gente agora tem a destacar é o quanto é intrínseca essa relação entre o direito educacional e o direito administrativo. Então, com esse exemplo que nós trouxemos de uma situação fática que acontece no cotidiano, nas relações comerciais de algumas instituições, eles violam diretamente. E, como eu afirmei, há um prejuízo para o estudante, há um prejuízo para a IES prejudicada, há um prejuízo para a sociedade, quando somos todos nós, cidadãos, que somos os responsáveis por constituir esse fundo que financia esses estudos desses profissionais que vão servir ao nosso país enquanto profissionais da medicina, enquanto professores, enquanto engenheiros, enquanto todos esses profissionais que têm, a partir desse financiamento, a oportunidade de conseguir ali a sua graduação. Então, essas aqui são as minhas contribuições. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês e reitero o prazer de ter contribuído com este seminário tão importante, com a temática tão relevante para difundir e consolidar cada vez mais o direito educacional. Então, deixo aqui o meu abraço caloroso a todos vocês e que aproveitem todos os outros temas e um excelente seminário. Um abraço.